Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, Everton, Cavazana. Hoje nós estamos aqui com um assunto que certamente é de interesse de todos os profissionais da área do direito, em especial dos nossos alunos aí que futuramente vão exercer advocacia, vão ser advogados, serem aprovados na OAB e vão precisar saber sobre isso, não é? Que são as prerrogativas do advogado. Excelente. É um assunto extremamente interessante. Para isso a gente convidou aqui o Dr. Pedro Augusto Chagas Júnior. Dr. Pedro, ele é coordenador regional das prerrogativas aqui da região de Araçatuba. Então, não tem ninguém melhor que o Dr. Pedro para falar disso, né, Pedro? Sim. Seja bem-vindo aí. Desde Obrigado. já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo aí com o Pedro. Excelente. Pedro, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. O Pedro é o que eu chamo de Pedrinho, né? Pela estatura, todo mundo adora, abraça esse cara não tem inimigo, né? Ele... Mesmo estando nas prerrogativas. Esse cara não tem inimigo, esse cara é um... A sociedade de Araçatuba agradece pelo profissional que é, pela Obrigado. competência, pela ética, tá? É um cara, assim, que merece onde está, né? E tenho certeza que ainda vai alcançar grandes objetivos. E quando a gente tocou nesse assunto em pauta, né? Eu falei, olha, não tem quem chamar senão o Pedro. É o Pedro que resolve, né? As buchas chegam lá e ele tem que resolver. E essa questão de prerrogativa, ele, claro, vai falar com maior autoridade, né? Toca em alguns calos, né? A advocacia, em especial a advocacia de hoje em dia, é uma advocacia, muitas vezes, com muito suor, né? A gente desempenha uma energia física até, em alguns pontos, e há situações em que o advogado, ele se vê privado de, muitas vezes, um direito que ele pensa que tem e não é bem aquilo, né? Então, quer dizer, muitas vezes a atividade, ela depende de um certo equilíbrio entre advogado e instituições, e as prerrogativas elas vêm justamente nesse ponto, em tentar gerar esse equilíbrio da boa atividade do advogado e da boa atividade jurisdicional. E os nossos alunos, em especial, quem está começando aí na carreira, né, pós OAB, pós-faculdade, ele precisa estar bem ciente disso, não só para que ele encontre os limites, onde ele precisa parar, mas também até onde ele pode seguir para defender os interesses dos seus respectivos clientes. Então, Pedro, nos coloque aqui, né? Eu sei que você sabe colocar isso de uma forma muito clara, né? O que são as prerrogativas, o quanto isso é importante, né, pro novo advogado e também pro advogado cascudo aí que está na área, né? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Desde o começo, eu assisto esse podcast, gostei muito. Dr. Marcelo, Dr. Everton, Paulinho, muito obrigado, prazer. Vamos falar de prerrogativa um pouco, que é muito importante para o acadêmico de direito que vai ingressar na carreira, quer seja como advogado ou qualquer outra função pública, ele tem que saber um pouco disso. Hoje em dia, a prerrogativa ela ganhou uns contornos muito importantes, principalmente pela essa mudança que está havendo na advocacia hoje, que é o mundo digital. Sim. Isso influencia muito também. Hoje em dia é uma advocacia totalmente diversa daquela que, quando nós começamos, por exemplo... Que era artesanal, basicamente, né? Não é a mesma coisa. É outra profissão. Hoje você tem que ser um técnico de informática, você tem que ter muita noção de... O direito sempre propiciou essa visão muito ampla do conhecimento, só que hoje está ainda mais amplo isso. E nisso a prerrogativa ganha um destaque maior. O profissional de direito, quando ele ingressa no mercado, ele vai se deparar com vários antagonistas, vamos assim dizer, que é o advogado outra parte. No caso, se ele for advogado, é o magistrado, que ele entende, às vezes, como inimigo, que não o é. Ele vai estar lá para aplicar o direito, o Ministério Público, e ele vai ter o cliente dele que ele vai ter que defender. Na verdade, há uma teoria de que a prerrogativa não é do advogado, a prerrogativa é do cliente. Sim. É uma forma como o advogado vai ter para fazer valer o direito do seu cliente. Justamente por isso, quando alguma autoridade ela é acionada por conta do desrespeito a alguma prerrogativa, ele tem que contratar um advogado. E esse advogado vai ter que ter a prerrogativa dele como advogado para defender essa autoridade. Então, é uma coisa, é o tal defeito pedagógico que eles tantos falam. Então, a prerrogativa hoje é muito importante, por isso que a OAB, principalmente a OAB São Paulo, dividiu em regiões. Aqui nós somos a 16ª região, englobamos 16 cidades, desde Promissão até Andradina
indo até Pereira Barreto, Ilha Solteira. Então tem muita demanda, muitos casos que vão surgindo dia a dia e por conta disso nós temos aqui muito assunto para contar e esclarecer ao jovem acadêmico de direito que vai entrar no mercado o que ele tem que saber sobre prerrogativas. Muito bom. Esse é o nosso objetivo aqui. E dentro dessas prerrogativas, Pedro, o que você já poderia aí nos confidenciar? Assim, o que é o padrão de um bom advogado, né? O que ele já deve observar no primeiro dia de atividade profissional para que ele possa cumprir corretamente? Primeiro dia de atividade profissional, eu aconselho ele saber o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Ótimo. Decor salteado, que é ali onde constam a base das prerrogativas do advogado. O advogado, como diz o Sobral Pinto, ele não pode ter medo. Um exemplo clássico é teu avô, né? Sim. O povo tem até medo dele, que ele batia na mesa na audiência, era um perigo. Exatamente. Mas é bem por aí mesmo. Foi preso? Foi preso, exato. O advogado, ele não pode ter medo, ele tem que ser o primeiro juiz da causa para saber o que o cara está falando ali, se tem fundamento ou não. Entendo o fundamento, ele deve se valer da sua prerrogativa. Quais seriam em tese? Ele tem direito de ir no fórum verificar o processo, juntar a procuração, se for segredo de justiça, para ver. Acionar. Hoje em dia você não vai no fórum, falei bobagem, daí tá ficando velho, de ver o processo no site, no ambiente né? online. Online. É. Então, ele tem que ter direito também, saber que ele pode representar o cliente dele em eventuais locais que ele se faria necessário sua presença, como assembleia, esse tipo de coisa. Ele tem o direito de conversar com o magistrado, despachar com o magistrado tem que recebê-lo. Ele pode ter acesso a inquéritos, só que ele tem que saber também até onde ele pode ir. Tem gente que briga às vezes porque o processo é segredo de justiça, ele foi pedir para ver, não pode. Não pode. Não tem lógica. A lei não deixa. Exatamente. Tá? Da mesma forma que ele tem as prerrogativas dele, ele tem que seguir as normas legais. E, principalmente, a prerrogativa, ela tem que ser exercida primeiramente pelo advogado. Sim. Antes do advogado querer ajuda da OAB, de quem quer que seja, ele tem que lutar por essa prerrogativa. Depois ele vai acionar a OAB, através dos canais próprios, que eu vou contar, para poder a OAB interferir e tentar defender a sua prerrogativa. Agora, ele tem que ser o primeiro defensor da sua prerrogativa. Por isso que é importante ele conhecer os direitos dele, né? Por exemplo, uma coisa que muito advogado, às vezes, não tem noção da situação. O cliente dele está detido na delegacia. Ele pode chegar lá e conversar Claro. com o cliente. Tem gente que morre de medo disso, do delegado não gostar. Hoje em dia, você tem advogados que têm medo de recorrer de uma sentença porque o juiz vai ficar bravo com ele. Não tem nada disso. É do jogo. Você perde. O que você não pode é desrespeitar o juiz. Igual tem advogado que, em vez dele recorrer da sentença, ele recorre contra a pessoa, juízo. Ele não pode, ele vai estar recorrendo do juízo. Já teve vários casos lá que surgiram para a gente, do advogado que foi representado, porque na defesa, na apelação dele, ele ficou xingando só o juiz. Sim. Em vez de defender. Aí não pode, aí... O processo... Acaba o direito dele. Exato, né? O processo... Dele, cada um faz o seu. O processo não é um processo de ódio, né? Não é um processo de ódio. Justamente para evitar o ódio que se tem o processo. Exatamente. Isso é algo que o advogado tem que ter desde o início. Ele não pode atacar. O advogado da outra parte não é um inimigo. Cada um está fazendo o seu trabalho. Exatamente. Né? Outro problema que tem também, às vezes o advogado ele tem medo de pegar um caso, vamos supor aí que a pessoa foi acusada de um crime hediondo, alguma coisa. Não tem, ele tem que fazer o serviço dele, ele não tem necessariamente que provar que a pessoa é inocente, sim. E sim que o direito seja aplicado dentro do limite que a regra dispõe. Pena justa. Né? Isso também acontece muito. E ele também tem que saber, quando ele ingressa na advocacia, que a ética é algo fundamental. Embora não seja questão de prerrogativa, mas são duas áreas que trabalham conjuntamente. Aqui nós temos o Tribunal de Ética e a Coordenadoria de Prerrogativa. Esses dois campos da parte da OAB trabalham juntos. Então, o advogado, às vezes, ele comete uma infração ética e reclama que ele estava na prerrogativa dele. Como eu falei do mundo digital. Hoje em dia, propaganda na internet é algo muito perigoso, tem que ser algo muito detalhado, muito dentro do limite. A pessoa não pode ficar
postando sentenças igual muitos fazem por aí, querendo mostrar para a sociedade que ele conseguiu ganhar, porque isso gera sérios problemas. Então, hoje em dia, isso aí está gerando representações, está gerando problemas para os advogados. E se o advogado ele respeita de um caso qualquer, se ele tem uma representação sobre aquele caso, ele não pode se valer do direito da OAB em defesa da prerrogativa dele. Primeiro vai resolver essa representação no Tribunal de Ética e depois ele vai poder usar a prerrogativa que fica suspenso até se encerrar essa apuração para apurar a culpa e de quem que é essa culpa. E toda ação de prerrogativa da OAB é como se fosse um processo. Ela tem o devido processo legal, vamos assim dizer, a parte é intimada a se manifestar, ela vai apresentar defesa, réplica. Então, às vezes tem que tomar muito cuidado com acusações que não tenham fundamento legal. Isso acaba gerando problema também. Tivemos um caso emblemático que foi pedido um desagravo contra o magistrado. Ao final, o magistrado acabou recebendo uma indenização da OAB, porque foi apurado que não tinha fundamento aquilo. Então tem que tomar muito cuidado. Onde começa um direito, acaba o outro. Onde começa um direito, acaba um outro, né? Se puder explicar aí, Pedro, já aproveitando que você falou, que seria o desagravo? O desagravo é o seguinte, Isaac. Vamos supor que o advogado achou que uma autoridade teve um comportamento com ele extremamente ilegal. Tá? Por exemplo, uma briga com o magistrado durante uma audiência na qual houve troca de ofensas, houve algum desacerto entre eles, ou então no delegado que decreta ilegalmente a prisão do advogado, ele faz um pedido de desagravo em favor contra essa autoridade. Ele vai fazer o requerimento, ou na subseção dele ou perante a coordenadoria de prerrogativas. Isso vai ser analisado, vai ser instaurado um procedimento na qual a autoridade suposta coatora vai ser intimada a se manifestar a respeito daqueles fatos que estão sendo alegados, depois vai ter a manifestação do autor, isso tudo vai ser analisado. Se for considerado que de fato houve esse desrespeito grave a prerrogativas, essa reclamação vai para o Conselho de Prerrogativas, que é outro órgão cuja função única é julgar os pedidos de desagravo, também é regional. E aprovado esse desagravo, é feita uma cerimônia pública na localidade aonde essa autoridade exerce a sua função, quer seja delegado, coronel da PM, um magistrado que seja, onde a OAB vai estar presente, vai ser lido um manifesto contrário a esse ato, o advogado ele vai ser desagravado, ou seja, vai ser feita uma defesa pública dele comunicando que ele foi vítima de um ato ilegal de uma autoridade. É comum isso, Pedro? Tem visto muito? Felizmente, na nossa região, não. Mas por aí, em outras regiões do estado, acaba sendo comum, tem tido algum, sim. Praticamente, o primeiro que teve foi aqui em Araçatuba, desde que houve essa nova divisão. Mas o primeiro caso que teve foi aqui em Araçatuba. Entendi. E hoje em dia tem bastante por aí. Nós temos a sorte de ter um pessoal bacana que trabalha aqui conosco, que conseguimos resolver a situação de maneira amigável. Ô Pedro, deixa eu aproveitar. Conheço o Pedro também de longa data. Bastante tempo. E como o Cavazana falou, mais que merecida a sua posição. Obrigado. Parabéns. Pedro, fala uma coisa assim. Quando o assunto é prerrogativa, muitos que estão nos ouvindo são acadêmicos e outros não. Né? Vamos lá. O advogado que se encontra fora das funções, ele pode se valer da prerrogativa dele, pode comunicar ao OAB? Explica para a gente aí. Por exemplo, eu vou dar um caso. Um caso aí, vai. O sujeito está lá e se envolve num acidente de trânsito. Não é? Sou advogado. Está aqui meu OAB e tal. Eu posso invocar o auxílio, o direito dele previsto lá no Código de Ética? Posso invocar as prerrogativas? Não pode, a princípio. Porém, o que às vezes acaba ocorrendo? Nós tivemos casos já de advogado, ele vai preso por pensão alimentícia, ou vai preso por conta de se envolver numa batida de trânsito. A OAB não pode fazer nada,
porque a prerrogativa é enquanto ele está no exercício da sua função. Exatamente isso. Porém, vamos supor que o advogado vai ser detido. Aí a OAB pode interferir, entra a questão da cela de Estado Maior, que é uma briga também, uma celeuma grande. Ela existe, Pedro? Em tese, não, na verdade não. Fisicamente ela não existe, né? Fisicamente não. Porque eu ensinei isso em sala de aula já. Não existe. Mas aí me perguntaram se ela existe fisicamente. Cela? De Estado Maior. Eles vão Faz uma sala separada. alocando. Eles vão dar uma limpada Vai numa dar uma cela. limpada no lugar e vai pôr o cara lá. Aham. É isso que na prática não tem. Para Aqui se não afastar tem. dos demais presos provisórios ali. É isso que na prática é o que acontece. Então teve já casos que eu ingressei, discuti, para poder colocar o advogado numa cela de Estado Maior. E o tribunal, em vários casos, quando não tem nada, ele manda soltar. Sim. Determina que o advogado seja solto. Tá? Então, mesmo vamos supor que o advogado vai preso por um fato que não seja envolvendo a sua função. A OAB não vai interferir nisso, mas ela pode interferir em caso de prisão. Lembrando que a prisão, a detenção aqui na delegacia, ele vai ficar aqui e depois vai ser remetido para uma penitenciária, para o centro de detenção. Aí tem que ter esse Estado Maior para ele e nisso a gente interfere e costuma dar êxito. Então, é assim, fazendo esse Paralelo. contraponto, e até para corrigir uma pequena falha, né? Porque a gente estava falando que meu avô batia na mesa, e bate até hoje, Até inclusive. hoje, teu avô é incrível. Ele é incrível. e a questão de ser, eu falei que ele foi preso, foi? Sim. Claro que ele não foi algemado, Lógico. não foi, né? É. E foi um momento geralmente de discussão com o juiz, né? E o juiz deu voz de prisão para ele, e aí foi, ou para um promotor, não me lembro, e ele deu voz de prisão ao promotor, então um prendeu o outro, ninguém saiu preso. Sempre Pensou assim. as prisões. Na verdade, assim, foi um espetáculo, né? Espetáculo, à parte. Mas assim, valeu. E o que eu quero levar? E ele conta essa história, né? Sim. E não com muito orgulho, mas justamente para demonstrar que naquela época o advogado, ele praticamente levava o cliente à força e fazia isso. Ótimo. Eu acho que tem o seu brilhantismo. Mas hoje eu tenho uma nova dinâmica da advocacia. E eu estou falando como advogado, tá? Não estou falando como professor universitário, estou falando como advogado. E se eventualmente houve o excesso, foi o que você falou, nós temos o procedimento. Não adianta você levantar a voz, não adianta, hoje é tudo documentado, hoje é tudo gravado, não é? Então, eu acho que o nosso estudante, ele tem que ter essa forma de lidar, não é? Dentro do possível, claro, que as suas prerrogativas, elas existem, elas são válidas, são eficientes, mas no momento do seu cumprimento, não é? Se alguém não cumpri-las, claro, que se faça por meio do procedimento. Eu acho que essa é a grande lição. Exatamente. Então, falando de procedimento, vamos até fazer uma explicação como o advogado tem que agir Ótimo. em caso de sua prerrogativa, dele achar que a sua prerrogativa está sendo violada. Vamos supor que ele encontra-se numa delegacia de polícia, tenta ter acesso ao inquérito policial a respeito de um cliente dele que vai ser ouvido e não autorizam. Ele tem que acionar a OAB. Ele faz isso ou por telefone ou pessoalmente. Ele vai ligar para a subseção dele ou então para mim, ou para alguém das comissões de prerrogativas. Porque eu sou coordenador regional, então nós temos uma comissão, que são cerca de 27 advogados, distribuídos em todas essas 12 cidades aqui da região que fazem parte dessa coordenadoria. Tá? Não é um trabalho só meu. Eu coordeno, mas tem muita gente envolvida também. Uhum. E o advogado vai ligar, a OAB vai tomar a medida cabível. Se for o caso, nós comparecemos no local para tentar Dependendo do resolver. calor, a OAB pode até... Normal isso aí, e costuma funcionar. Sim. Recentemente teve um caso que o advogado está tentando entrar no imóvel onde está tendo uma apreensão em relação ao cliente dele. A polícia militar não estava deixando. Eu cheguei lá, conversei, o Sim. capitão que estava comandando a operação permitiu. A conversa, às vezes, ajuda muito. Então, ele vai acionar. Se for o caso de comparecemos, tentamos resolver. Se não, vai ser instaurado um procedimento onde, eventualmente, vai ser feita a reclamação na órgão de correção da função do advogado, na corregedoria da delegacia, do Tribunal de Justiça, onde quer que seja. Então, ele tem que acionar, de preferência, em casos que não tem aquela urgência premente, fazer por escrito. É muito importante que muitas pessoas reclamam, mas não coloca no coloca no papel. E não protocoliza Isso lá. dificulta. Então, Sim. você tem que escrever para nós podermos tomar Sim. alguma atitude. Então, seguir o procedimento é muito, muito importante para o advogado aprender. Claro. Por isso que nós vamos fazer palestras a partir de
meados do mês que vem, em todas as universidades aqui da região e nas OABs também, porque tem muito advogado que já atua, mas não conhece a sua prerrogativa. Sim. Então, nós vamos tentar passar um pouco para eles. Na última gestão fizemos isso, agora vamos reiterar. Passar para eles as noções sobre prerrogativas, que é de suma importância. E vamos levar junto também a presidente do Tribunal de Ética, que é a Evelyn, para poder também falar sobre questão de ética, para poder deixar tudo, fazer um pacote, deixar bem claro para o advogado como é que é. A comissão, Pedro, pode agir de ofício? Por Pode. exemplo, se o advogado foi violado nas prerrogativas, mas ele não representou para a comissão. Mas a comissão detecta, ela pode tomar providência de ofício ou tem que aí fica Pode. sujeito a... Pode. Se for um caso notório, pode. Isso pode acontecer Porque- muitas vezes nas redes sociais, né? Redes Muitas vezes sociais. circula vídeos, né? Boatos. Recentemente, soltaram uma lista aí falando mal de advogados, tudo. Nós agimos de ofício. Porque isso aí, quando a coisa engloba muita gente, Muita né, gente. toma um âmbito maior, aí temos que agir de ofício. Esse fato que você se manifestou, se referiu, foi aquela questão política de quem Sim, apoiou quem? quem apoiou quem. Ah, entendi. Aí o pessoal fez... Bom exemplo. Isso aí foi uma coisa teratológica, o negócio desse aí. E É. não foi só aqui. Isso aí foi em todo o Brasil, faziam essas listas. E se o autor lá não gostava de determinado advogado, ele pegava e citava esse advogado. Então ficou uma situação, e nós tomamos providência. Estamos tentando, é muito difícil identificar quem é, mas estamos tentando ver se consegue achar, rastrear para tentar localizar quem aprontou essa ignorância. Mas esse é um caso, por exemplo, que agimos de ofício. Tá? Às vezes teve aquela questão que até fomos despachar com você. Você lembra? Quando estava dando aqueles problemas na SAGE, que ficava... Sim, dos prazos. Dos né? prazos. Tentamos de toda forma. Infelizmente foi resolvido no âmbito do tribunal. Desculpa, Pedro. Pois não. O acadêmico hoje ele está se deparando já com o SAGE, né, o processo eletrônico, né? O pessoal antigo não, ele migrou, né, da Olivetti, que é aquela máquina, né? E aí, então muitos advogados tiveram ali, digamos assim, eles se viram prejudicados, né? E aí talvez acabaram atritando com outras autoridades, justamente por causa, não é, né, Pedro? Muito. Do processo arcaico, digamos assim, que, Sim. né? O processo digital, né? Dificuldade de ter o cartão, né? Muita. Eu estou nessa vida de advogado desde... Eu entrei na faculdade em 95. Ó, nesse meio tempo mudou o Código de Processo Civil, mudou o Código Civil, mudou o processo digital. O procedimento todo. Mudou o procedimento. Mudou todo, tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. A sua formação inicial, ela... Ela tem uma eficácia muito pequena. É. E isso daí dá muita confusão. O advogado, às vezes, ele tenta protocolar, não consegue, por problemas no computador dele, e aciona a gente. Muitas vezes o problema é do sistema também. É problema no sistema. Estou falando da questão que muito acontece, Sim. que do cara querer ajuda da prerrogativa. O computador dele não está funcionando, ele faz. Aí a gente tenta, às vezes, fazer algum ajuste, tentar conversar, mas normalmente é muito difícil. É o que eu te falei. O direito vai até onde dá. A lei determina que ele tem o prazo. Aí eu falo para ele, porque você deixou protocolar no último dia também. Última hora, né? É um risco, hoje em dia você não pode. O sistema é muito instável, de uma hora para outra você não consegue. Exatamente. Querer viver sob muita emoção. É muita né? emoção. Questão de prerrogativa também está tendo muita briga atualmente, um fato inusitado. Quando você pede o Bacenjude, esse pedido fica sob segredo de justiça. O advogado entende que ele foi prejudicado porque ele não teve acesso. Até agora, eu não achei uma saída, porque é difícil você discutir. Se você vai ver que vai ter pedido teu dinheiro, você vai tirar dinheiro da conta. Você vai avisar, né? Aí, então, Aí você tem a questão da eficácia é uma também. questão que você tem que analisar a situação real. É. Não dá para você brigar por isso, porque senão a função... Aí eu falo para o advogado o seguinte, e se você tivesse como credor de Claro, querer... isso que eu ia te pedir, falar, exatamente. Você ia querer que a outra parte ficasse sabendo que... Você queria a medida efetiva ou não, né? Essa é a pergunta. Outro caso que tivemos aqui já, sério, de prerrogativas, foi, às vezes, a pessoa... Vamos supor que ela tem um problema com um magistrado. Aqui. É muito raro, mas ocorre. Então, a OAB vai tentar, de toda forma, conversar com esse magistrado, tentar sanar o problema de uma forma amigável para ver o que está acontecendo.
tem muito caso que o magistrado ele se julga suspeito em relação àquela pessoa e a situação se resolve. Então, costuma resolver desse jeito. Ou então é feita uma reclamação no Tribunal de Justiça, no TRT, e também, normalmente, surte efeito sem necessidade de medidas mais drásticas. Mas voltando àquilo que falamos, tem que agir e juntar provas. Não adianta nada você só falar. Se você acha que você está sendo prejudicado, junte o máximo de provas possíveis. Questão de prazo, se percebe que o sistema está falhando, tira cópias, tira fotos, tira prints, para depois você ter argumento para brigar. Então é interessante que o cara se municie de provas para a OAB pegar. Não brigue a todo custo, Não brigue né? a todo custo. Brigue com argumentos, né? Eu ia falar agora, eu sou filho de advogado, meu finado pai era um militante, era um Assíduo. causídio, e ele falava isso, falava, não tenha medo de delegado, não tenha medo de juiz, promotor. Ele falou assim, você tem que brigar juridicamente. Exatamente. Não atacar a brigar pessoa. no bom Exatamente, E exatamente. eu falo em sala de aula, né, Pedro? Porque hoje em dia nós vivemos, e meu pai falava, só para frisar, ele falou, ó, você não pode abaixar a cabeça. Se você perdeu, você recorra. Se você não gostou, você leve... tem os mecanismos jurídicos. Sim. Agora, atacar pessoalmente, não. Né? E a gente vive hoje, né? Assim, todo mundo sabe os seus direitos, né, Pedro? Todo mundo. Você fica no sinuca de bico também, porque todo mundo sabe. E muitas vezes deixa de lado as suas obrigações, né? Deixa eu falar, é isso aí mesmo, é exatamente isso, Everton. Falar um negócio que é importante para o advogado saber também, questão de conversa de WhatsApp. Conversa de WhatsApp, isso acaba funcionando como prova depois. Então, muito cuidado que conversa em WhatsApp. Só que tem um problema que não pode. E aconteceu recentemente aqui. Você conversa com um outro colega, advogado, fazendo uma negociação para acordo, e esse acordo acaba não se concretizando. Esse advogado ele não pode usar essa conversa no processo para querer falar que o advogado admitiu que estava errado. Isso aí ele tem que acionar a Comissão de Prerrogativas e o Tribunal de Ética para poder isso aí ser feito alguma coisa. Porque nesses casos, e em diversos outros, a OAB entra no processo. Sim. É otorgada uma procuração pela seccional, ou para mim, ou para algum dos outros membros, que nós entramos no processo como assistentes, ou outra função que for no caso, dependendo do caso concreto, e nós vamos defender o mérito. A OAB não vai entrar como advogada do advogado, ela vai defender a prerrogativa. Então, ele vai ter que ter alguém para fazer a defesa técnica e o advogado, a OAB, para poder defender a sua prerrogativa. Então, essa história de WhatsApp tem que sempre ficar atento. Se o advogado juntar a conversa, ele tem que pedir para ser retirado, que não pode. Há decisões inúmeras sobre a ilegalidade desse tipo de ato que, infelizmente, está se tornando corriqueiro. Então, é algo perigoso. Tomar cuidado e com assim, isso. né? Muitas vezes, dentro de um processo, né, as pessoas julgam, outros são os advogados, outros acusam, e muitas vezes a gente não conhece a vida de ser parte, né? E ser parte também é um ponto delicado. Porque muitas vezes você está ali, né? Querendo uma resposta jurisdicional. Você pede para o advogado faz o que, né, é necessário. E aí você também fica todo momento para o advogado, vai, pelo amor de Deus, isso também gera um estresse. Né? Aí o advogado tem que ir ao fórum, tem que conversar com isso, e começa a gerar toda uma dinâmica. O Pedro lembra bem. Uma vez eu e o Pedro, a gente estava fazendo um acordo, lembra, Pedro? E tinha um cliente, eu não vou falar, óbvio, nomes, né? E a gente estava numa boa, né, conversando no seu escritório. O cliente surtou. O cliente surtou, o cara começou a me xingar. Aí, a hora que o cara começou a me xingar, eu defendia os interesses da outra parte. O cara começou a me xingar. Aí, claro, eu comecei a xingar ele, pô, né? Aí o cara saiu de lá, bateu a porta, lembra? Foi. Aí o Pedro olhou pra mim e falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Eu falei assim, gente, a gente tá discutindo. A gente tá discutindo de forma civilizada, né? Mas a gente também tem que ver esse lado, porque muitas vezes os ânimos, eles... E pra parte, ela tá achando que é briga, né? Tá achando que é briga. Mas isso é muito... Tem conluio. Isso. Mas isso é muito da formação também, viu, Misaco? É como o advogado instrui o próprio cliente. Né? Quando você entra numa guerra, tem diversas, no bom sentido, tem diversas formas de você explicar às partes. Olha,
você vai guerrear dessa forma, né? E aí a coisa se mistura. Eu brinco com os alunos que é o problema daquele livro que todos nós lemos mais antigo, né? A Luta pelo Direito. A luta pelo direito, Yuri exatamente. Von Ehring, sei lá, qual é o nome É, daquele é. cara lá. Você tem que Exatamente. lutar pelo direito, senão você não merece tê-lo. Aí a Exatamente. gente leva isso às últimas Eu consequências. não gostei de ser parte, não. Esses dias eu entrei com uma ação em meu nome, saiu a sentença agora recentemente. Você percebe que é chato. Exato. Exatamente. É exatamente. chato. E gera uma ansiedade, né? É. E aí essa ansiedade reflete para o advogado, que reflete nessa... E reflete. O advogado vai lá atrás do magistrado, Isso. cadê o resultado? E aciona a corregedoria. Exatamente, né? exatamente. Então é uma pressão em cima de pressão. Exatamente, O exatamente. Cavazana falou um negócio aqui que eu achei até interessante perguntar para você, Pedro, aproveitar. Que todos os casos de prerrogativas aí que você colocou normalmente são ligados à violação por autoridades. Maioria. Pode ter, por exemplo, acionar a prerrogativas quando o cliente, o seu cliente ou a outra parte tenta violar ou viola suas prerrogativas também? Pode. Pode ser Pode qualquer ser. pessoa que viole. Luta prerrogativa. É difícil, às vezes, ocorrer, mas acontece. Tem casos disso muito emblemáticos, às vezes. Por exemplo, você tem um contrato com o teu advogado, você advoga para a pessoa, no final se encerra e o cliente sai por aí falando inverdades, prejudicando o advogado, fazendo um monte de acusações infundadas. Isso aí Já teve caso do cliente perder a ação, ele foi ao fórum falar para o juiz que ele perdeu porque o advogado que tinha mandado ele falar aquilo. Aí você cria um dilema, mandou ou não mandou? O advogado falou que não, e foi instaurado e acabou provando que não, que o cara falou que ele teve que ir porque a mulher dele não gostou do resultado, ele quis dar uma... É incrível isso, né? Ele quis dar uma satisfação para a mulher dele. Ser humano sendo sobra ser tudo pro humano. Pedro. Só que nessa satisfação ele acabou complicando a vida do advogado. né? Então E assim, o Pedro sabe disso. Muitas vezes a gente atende clientes que já contrataram outro advogado, há demais. tá no curso da ação. Doutor, ele tá fazendo a coisa certa, né? Doutor, como é que... Saia justa, né? Não, é uma situação... das Isso é mais importante complicadas. que todo advogado saiba. Isso não pode fazer de jeito nenhum. Não pode. Falar mal do colega. De forma nenhuma. nenhuma. E tem Tem. advogados hoje em dia, eu não sei se por má formação, eu conversei isso anteontem, antes de eu viajar. O honorário sucumbencial é do advogado. Isso é um caso que gera prerrogativas contra a parte também, embora não seria mais a questão judicional mesmo. Tem advogado que acho que ele não entende isso, que fala para o cliente, não, esse dinheiro é teu, o advogado ele está pagando para você para ressarcir o dinheiro que você gastou com o advogado. E não é isso. A sucumbência, quem paga é a outra parte do advogado. Isso aí também gera bastante problema, incrivelmente. E advogados até falando isso. Então E te procuram nesse tipo de situação? Não, até hoje nunca apareceu nenhum caso desse jeito para mim, não. Entendi. Eu só sei de ouvir falar. Nunca teve um caso concreto, não. Mas entraria em ofensa às prerrogativas. Dependendo do que a situação tornar, sim. Entendi. Porque se o cara pode alegar que ele tem a prerrogativa de receber pelo trabalho que ele fez e a parte quer. Perfeito. Né? Isso aí é algo que entra. Mas a maior caso que temos aqui na nossa região de ofensa de prerrogativa é a parte com presídios, apenas. Questão de acesso ao preso, problemas de parlatório, esse tipo de demanda. É o que mais tem de problema. Na parte jurisdicional e em delegacias de polícia, felizmente, vivemos uma época... De boas relações. Boas relações. Que não era tanto assim não era tanto assim antigamente, mas hoje em dia... A se ver pela velha guarda. Exato. Hoje temos uma calmaria. E eu posso falar da velha guarda porque é meu avô, a parte da velha guarda eu falo sem problema nenhum. Você sabe, né? Eu sei, exatamente. De ofício. Eu acho, Pedro, também, assim, aí agora eu vou Aham. compartilhar a visão do outro lado, Magistrado. da maneira como você Tá. tem atuado, que a gente conhece, né? O teu papel é extremamente importante, porque quando a gente fala assim, a coordenador de prerrogativas, a gente imagina sempre que você vai chegar brigando, que você vai chegar sempre continuando a luta, vamos dizer assim.
serrando ombros ao advogado. Chegaram com mais ódio ainda. Mais um para brigar, vamos dizer assim. Mas exatamente. não, o que a gente percebe, eu acho que isso é que dá muita eficiência da maneira como você trabalha, que você procura fazer a mediação do fundamental, conflito. Né? A gente tem, de um lado, um advogado dizendo que teve a prerrogativa violada e, do outro lado, às vezes, a gente tem uma autoridade. E você procura ouvir os dois lados e, na maioria das vezes, tentar compatibilizar aquela situação, dar uma harmonizada para poder ficar respeitosa às prerrogativas, não é? Abrindo mão de prerrogativas, não é? Isso. E, ao mesmo tempo, sem precisar ficar levando ao ferro e fogo. Eu acho que essa questão da cultura do diálogo, que é a maneira como você tem trabalhado... Isso é uma característica que eu tenho desde que eu comecei a atuar nisso. Até porque eu conheço todo mundo. Se eu for caçar confusão, cada situação que me aparece, eu não vou conseguir trabalhar também. Então, às vezes, você conversando acaba resolvendo. Ou, se não resolvendo a conversa, não tem problema nenhum. Resolve pelos meios legais. Entra com uma medida, faz alguma coisa. Isso, mas nunca chegar brigando, chegar nada. E é uma característica que tem sido comum. Tanto que mudou a gestão em São Paulo, que eu apoiava o outro presidente, a doutora Patrícia, ela me manteve no cargo justamente por isso, pela forma calma que eu tento levar isso aí, sem evitar muitos conflitos, e ao mesmo tempo sem deixar o advogado com uma resposta, desamparado. Sim. Você está cumprindo a sua função. Está cumprindo a função. Exatamente. E nós tivemos a pandemia. A pandemia gerou uma demanda de prerrogativas muito grande. A questão das audiências, que isso aí era difícil, muito advogado não dava conta de acionar, você tinha que fazer pedidos para o juiz de redesignação, às vezes não dava. Advogado doente, teve muito advogado doente que teve problema. Muito advogado morreu e quem acionou o lugar estava perdido, então nós conseguimos mexer algumas coisas para poder conseguir um prazo. Então a pandemia foi uma escola boa, teve muita demanda e felizmente conseguimos passar por ela inteiros e vivos. Eu acho que o que eu percebo, assim, até pela experiência, muitas vezes, é que na hora ali, os dois envolvidos estão emocionalmente abalados, tanto o advogado como a autoridade. E aí nenhum enxerga, às vezes, uma solução intermediária que possa salvar os interesses de todo mundo. Aí o Pedro chega com essa calma na mediação e consegue atender aos interesses de todo mundo. Né? Por isso que agora, esse ano, eu procurei montar essa minha equipe com gente de todas as áreas. Então vai ter gente que entende de presídio, gente que entende de INSS. Outro problema que eles reclamam, né? Por quê? Para poder resolver com conhecimento de causa. Sim. Eu não atuo na área previdenciária nem execução criminal. Você não tem noção da realidade. Então, às vezes, eu vou lá conversar, eu fico meio perdido. Sim. Então, vai ter gente especialista nisso para poder ir junto e conversar e tentar falar com mais conhecimento de causa do que eu que vou chegar lá perdido. Então, isso é importante. Porque você chega num lugar, você não sabe nada de nada, você fica vendido. Você não sabe quem está falando a verdade, quem está certo e está errado. Fica só acompanhando. Só acompanhando. E é algo importante essa coisa aí, né? Mas estamos aí, eu acho que divertido. Bacana, viu, é legal, um assunto que o estudante tem que saber, tanto que há um projeto agora, que já está em curso desde o final do ano passado, de no exame de ordem, passar a ter também a matéria sobre prerrogativas, que já tem Tribunal de Ética. A ideia era mudar o currículo do curso, para colocar prerrogativas como uma matéria. Mas isso é algo mais complicado, que gera custo, gera tudo tal, que vai a mais longo prazo. Mas já no exame de ordem já estamos querendo colocar perguntas sobre prerrogativas, assim como há sobre ética e disciplina. Então é algo por isso que o acadêmico tem que ter esse conhecimento, porque logo ele vai ser cobrado sobre isso também. Muito bom. E é fundamental. Fundamental. Eu acho que quando você iniciou a sua fala citando o Sobral Pinto, que vários advogados sempre citam também, né, de que a advocacia não é lugar para covardes. Covarde, exatamente. Eu fico pensando que muitas vezes, para se propor uma solução mediada, como você faz, precisa ter muita coragem. Sim. Né? Porque às vezes você é criticado pelo colega, porque o colega esperava que você fosse ler. Então, quer dizer, é um exercício de coragem. A maneira como você atua. Não, e tá muito bem, né? Tem que ser, né? Quem conhece na prática tem que ser ele, não pode ser outra pessoa. Você sabe que você estava conversando essa calma que estava conversando de juízes. Tinha uma época, logo que eu comecei a advogar, tinha certos juízes que até por uma questão
de falta de conhecimento. Também, justamente, assim como os advogados, não tinham muita noção das prerrogativas. Então, isso que gerava muita demanda. Hoje em dia, a pessoa que está exercendo esse cargo, ele também conhece como que funciona isso. Muitos vieram da advocacia, outros tantos vão. Hoje em dia, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, ele foi coordenador de prerrogativas da OAB de Campinas. Interessante. Muito interessante. Então, quando nós precisamos dele, numa época que teve um problema, ele nos atendeu com conhecimento de causa, porque ele tinha cuidado da prerrogativa lá de Campinas, doutor Samuel Golima. Então, é interessante. Hoje em dia mudou nisso, porque as autoridades eles sabem do direito dele, porque a autoridade também tem a sua prerrogativa, sem dúvidas, e do direito da outra parte, do advogado também. Isso é importante o cara saber. Ele tem a prerrogativa dele como advogado. A outra parte é a prerrogativa dele como juiz, como delegado. Então, tudo tem que ser equacionado para poder o sistema fluir. E a função principal, que é o cliente dele ter a prestação judicial que ele precisa. Não ser prejudicado. Não ser prejudicado. Porque o cara não pode querer descontar a raiva dele dessa autoridade, quem quer que seja, e prejudicar o cliente dele. O cliente, exatamente. Que pagou muitas vezes, né? E está ali esperando a contraprestação. E é por isso mesmo, até, de certa forma, que nós temos essa comissão da Coordenadoria Regional de Prerrogativas. Porque você tem cidades pequenas que só tem um juiz, só tem um delegado. Se o advogado for caçar confusão com aquele juiz, com aquele delegado, como diretor de prerrogativa da subseção, ele não vai conseguir advogar. Vai ter problema. Então, nós temos essa comissão, justamente, vou supor, um exemplo. Nós temos um caso em Pereira Barreto. Um caso muito sério. Aí nós pedimos para alguém, por exemplo, Penápolis, ou de Birigui, ou de quer que seja, ou eu, para lá e acionar. Nós temos um problema no INSS. Nós vamos botar alguém para poder resolver que não seja daquela localidade. Para evitar justamente esse medo que você tem de ficar marcado e da pessoa é igual o que eu falei do advogado ter medo de recorrer. Não é assim, tem que fazer o direito dele certinho. Sim. Então, a função dessas comissões regionais é isso. Permitir que o advogado possa exercer o direito dele sem medo de ser prejudicado perante a autoridade. Tá? Muito bom. Muito bom. Perfeito. Parabéns aí pelo seu trabalho, Pedro, e pela maneira como o senhor conduz e enxerga a importância das prerrogativas. Acho que foi bem esclarecedor e elucidativo aí para os nossos alunos. Sim, excelente. Ouvintes, né? Contribuiu demais, Pedro. Eu gostaria que os alunos, sempre que tiver palestra a respeito da OAB, sobre diversos temas, é que agora o auditório nosso está em reformas, mas assim que estiver pronto, compareçam nessas palestras, ajuda muito. Sim, envolvam nas comissões da OAB, é legal, ajuda bastante o advogado ter noção das coisas, se fazer conhecido, que é muito importante. Parcerias são fundamentais para o exercício da carreira de advogado. Se ninguém te indicar... Assim, pode falar, era isso mesmo. E eu ia dizer que, da nossa parte também, o nosso canal de comunicação aqui, que é o nosso podcast, está sempre aberto para a OAB. Que vocês acharem que de alguma maneira a gente possa ser útil para passar essa informação para os alunos e para a sociedade em geral, pode contar com a gente aí também. Eu só reitero para o aluno ler o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia. É muito importante que ele saiba os direitos e as obrigações dele. É fundamental. Para poder ser um profissional em qualquer área que ele for. Se ele for ser juiz, ele vai ter que ler a Lomã. Ele tem que saber tudo para poder conseguir exercer o trabalho dele com dignidade. E evitando problemas éticos e disciplinares, que é fundamental. Que isso acaba prejudicando. Perfeito. Bem, então, muito bom. Esse foi mais um episódio, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os demais episódios aí. Pedro, novamente, obrigado pelo bate-papo bacana aí. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.